perguntas que o juiz pode fazer em uma audiência e que você precisa estar preparado ou preparada para responder. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 10 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. Uma lição prática jurídica por dia aqui no meu perfil. É com grande prazer que eu estou transferindo para você a experiência que eu tenho adquirido aí ao longo de mais de 20 anos de magistratura e hoje falando sobre o tema prática da sala de audiência, para que você possa fazer uma audiência cada vez com mais tranquilidade, cada vez com mais segurança, conhecendo aquilo que acontece lá na hora H, né? Eu gosto de dizer que a audiência é quando o filho chora e a mãe não escuta. Por quê? Porque não dá tempo de você parar, ligar para o escritório, não dá tempo de parar, consultar o Google. Você tem que estar preparado, você tem que estar preparado. E para te ajudar nessa preparação, hoje eu separei 5 perguntas que muito provavelmente o juiz pode te fazer em audiência e você tem que estar preparado para responder. Tá? Seja de que lado você estiver atuando, seja do lado do autor, seja do lado do réu, essas perguntas vão acabar acontecendo. Por que você tem que estar preparado para responder? Porque ninguém quer ser pego de surpresa na sala de audiência, né? Ninguém quer ficar paralisado na frente do juiz quando o juiz faz uma pergunta. Ninguém quer passar essa vergonha na frente do cliente. O que você deseja é atuar com segurança, atuar com tranquilidade. E para isso, você tem que prever todos os cenários, todas as situações. Vamos lá. 5 perguntas e a última é uma pergunta muito capciosa, muito perigosa. Então fica até o final para que você possa saber como se sair nessa última pergunta, na 5ª pergunta que eu vou te trazer aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta que o juiz pode te fazer em uma audiência de instrução e você tem que saber como responder. O doutor intimou as testemunhas? Eu costumo fazer essa pergunta para os advogados. Então a gente chega para a audiência, você arrolou lá como advogado do autor 3 testemunhas, e aí uma testemunha não comparece. O juiz vira para você e fala: doutor, o doutor intimou as testemunhas? Por que o juiz faz essa pergunta? Porque ele quer saber se você cumpriu o disposto no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele determina que compete à parte providenciar a intimação das testemunhas. Antigamente não era assim. Antigamente, quem fazia a intimação era o próprio juiz, através de um oficial de justiça. Mas com o novo Código de Processo Civil, que de novo já não tem mais nada, né? Já tem aí 7 anos, né? Está completando 7 anos, já é uma criança aí de 7 anos. O novo Código de Processo Civil, ele disse que compete à parte que arrolou a testemunha providenciar a intimação. Então você, toda vez que tiver uma audiência de instrução, você deve mandar uma cartinha para a casa da testemunha com um aviso de recebimento, que é a prova de que você intimou. Ou você tem que apresentar essa intimação, uma folha por escrito para a pessoa, pegar a assinatura dela e juntar no processo, para que você possa provar para o juiz que a testemunha foi intimada. Professor, e se eu não fizer a intimação da testemunha e levar a testemunha no dia da audiência, serve? Claro que serve. Só que se no dia da audiência a testemunha some e você não providenciou a intimação dela, o que acontece? Preclusão. E o juiz então vai te perguntar no começo da audiência para evitar dele ter que ficar folheando e procurando no processo essa intimação. Ele vai virar e vai falar: doutor, Vossa Excelência intimou as testemunhas? E aí você vai dizer: sim, Excelência, intimei. Tá as folhas tal do processo. Então é muito conveniente que você já leve anotado em uma folha qual é a página do processo que prova que você intimou a testemunha. Porque se você não souber responder e o juiz não procurar dentro do processo, o que ele vai fazer? Bom, como a testemunha não compareceu e o advogado não provou que intimou, dou por encerrada a audiência, conclusão do processo para sentença. Você vai perder a oportunidade de produzir a prova oral. Essa é a primeira pergunta que você pode ser chamado ou chamada para responder. Segunda pergunta: o doutor vai querer ouvir todas as testemunhas? Essa é uma pergunta clássica. Você arrola então 3 testemunhas, o juiz faz a oitiva da primeira e vira para você e fala: o doutor vai querer ouvir as demais testemunhas? E aí o advogado fica naquela sinuca de bico. Será que o juiz está perguntando isso porque ele acha que o depoimento da primeira já foi suficiente? Será que se eu pedir para ouvir as demais, o juiz vai ficar de saco cheio, vai ficar de cara feia para mim?
Meus amigos, essa pergunta, ela vai acontecer com você. E você tem que saber dar a resposta. Professor, como é que eu sei dar essa resposta? Bom, dependendo da prova que for produzida e dependendo da prova que você precisa produzir. Lembrando, não é a quantidade de prova que faz você ganhar uma causa, provar que um fato é verdadeiro. O que faz você provar que um fato é verdadeiro é a qualidade da prova. Então imagina que você precisa provar que o acidente aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho. Você levou 3 testemunhas sobre isso. Ouvida a primeira narrou com riqueza de detalhes. Olha, o sinal estava vermelho, o réu furou o sinal, bateu no carro do autor, etc, etc, etc. O juiz vira para você e fala, doutor, vai querer ouvir todas as testemunhas? Se essa for a sua única prova de que a culpa pelo acidente foi do réu, se não tem mais nenhuma outra prova, você deve insistir para ouvir as suas testemunhas. Sim, excelência, eu vou ouvir mais uma. E depois vou analisar se eu ouço a terceira ou não. Ouviu a segunda confirmou exatamente tudo o que a primeira disse, não tem nenhum problema você dispensar a terceira testemunha, se ela ia falar exatamente sobre o que já falaram as 2 anteriores. Então, cada caso vai ser um caso, em cada caso você vai ter que ver se a prova que você já produziu é suficiente ou não para o convencimento. Na dúvida, produza todas as provas. Não fique com receio, nossa, mas o que o juiz vai pensar de mim? O juiz não tem que pensar nada de você. Na verdade, o juiz tem que ter prova para poder sentenciar. E olha, é uma tendência, às vezes, do juiz querer que você ouça menos testemunha, do juiz já ficar convencido com a primeira, mas não se esqueça nunca que você não produz a prova para aquele juiz. Você produz a prova também para o eventual recurso de apelação, você produz a prova para deixar o direito do seu cliente cada vez mais demonstrado. Então, o juiz pode te fazer essa pergunta, o doutor vai querer ouvir todas as testemunhas e você tem que estar preparado para responder. Vamos lá, meus amigos, terceira pergunta de um total de 5 e, como eu disse, a quinta pergunta é uma pergunta muito capciosa, você tem que estar preparado para responder. Vamos lá. Terceira pergunta. Como você sabe, esses áudios que eu estou passando para você, essas lições práticas, são lições aí, sem corte. Eu abro o meu áudio e começo a falar. Então, às vezes eu vou tossir no meio, às vezes eu vou espirrar, o cachorro vai latir. E eu quero que você deixe isso de lado. O que importa é o conhecimento que eu vou fazer questão de te passar em detalhes, tá bom? Vamos lá. Terceira pergunta que o juiz pode te fazer. Onde estão esses documentos, doutor? E por que o juiz pode te fazer essa pergunta? Porque muito provavelmente durante a oitiva de uma testemunha pode ser necessário que você faça menção a um determinado documento. E o juiz vai fazer questão que você mostre que esse documento está no processo. Exemplo, você está perguntando para a testemunha sobre um croquis, um desenho que a polícia fez do acidente de trânsito. Você vira para a testemunha e fala, olha, você sabe me dizer aqui nesse croquis, nessa folha de papel aqui, em que posição da avenida que você estava? Você estava nessa esquina, naquela esquina? Quando o juiz vê que você está mostrando um papel, um documento para a testemunha, ele vai virar para você e vai falar, doutor, esse documento está no processo? Se está, em que página esse documento está? E você tem que estar preparado para responder. Sabe por quê? Porque senão o juiz vai falar, olha, doutor, o senhor não pode mostrar para a testemunha um documento a não ser que ele esteja no processo. Então, o senhor me mostra em que página que está esse documento, ou eu não vou permitir que Vossa Excelência mostre esse documento para a testemunha. Então, é de fundamental importância que você saiba apontar para o juiz exatamente em que local do processo. Pensa naquele processo volumoso que tem lá 500 páginas. O juiz não vai ficar folheando o processo para procurar aquele documento. E se você deixar para fazer isso na hora, você vai se embananar, não vai conseguir mostrar, vai perder o fio da meada, vai perder o seu raciocínio. Então, já leve anotado. Se você for mostrar para a testemunha, mostrar para a parte algum documento do processo, já leve anotado em que página está, porque pode ser que o juiz faça essa pergunta para você, tá bom? Quarta pergunta importante que você tem que saber responder. O doutor insiste no depoimento pessoal? Muitas vezes você vai pedir a oitiva da parte contrária em depoimento pessoal. Lá no começo da audiência, é comum que o juiz vire para você e faça essa pergunta, doutor, o doutor insiste na colheita do depoimento pessoal? Por que o juiz faz essa pergunta?
para saber se você realmente tem coisas específicas que você quer perguntar para a parte, ou não, se você pediu essa prova só por pedir, só para deixar para pensar na hora do depoimento. E aí, você tem que ser um autoconhecedor dos fatos que você precisa provar, e aí você vai responder para o juiz: sim, excelência, eu pretendo ouvir, porque tem um ponto específico que eu quero ouvir a versão da parte requerida. Eu quero ver se ela vai confessar aquilo que a parte autora alegou ou se ela vai manter o ponto de vista dela. Pronto, está respondido, tá? E mesmo que você não queira justificar, é seu direito ouvir a parte em depoimento pessoal, desde que você tenha rolado dentro do prazo. Mas é uma pergunta que invariavelmente os juízes fazem. Professor, por que eles fazem essas perguntas? Alguns juízes fazem porque tem parte que pede o depoimento pessoal só por pedir. Isso acontece muito, tá? Eu mesmo faço essa pergunta. O doutor quer mesmo ouvir o depoimento pessoal? Ou pediu só para pensar mais para frente, ou pediu só para decidir aqui em audiência? E muitos advogados, eu arrisco dizer, 80% daqueles que pediram depoimento pessoal acabam desistindo do depoimento lá no momento da audiência. Então, esteja preparada para responder essa pergunta. Última pergunta, e aquela que eu disse que pode ser uma pergunta capciosa, que você tem que estar preparado, tem que estar preparada para responder. Terminada a oitiva das testemunhas, o juiz pode virar para você e perguntar: doutor, as alegações finais serão remissivas? E aí você tem que saber responder sim ou não. Para isso você tem que saber o que são alegações remissivas. Olha, quando o advogado fala: doutor, as minhas alegações finais são remissivas, ele está querendo dizer que ele está simplesmente reiterando tudo aquilo que ele já disse no processo. Doutor, as minhas alegações finais têm os mesmos argumentos da minha contestação, então eu não vou ficar repetindo aqui. São alegações remissivas. Então, se você responder que sim, o que o juiz vai fazer? Vai escrever lá no termo de assentada: a parte autora foi passada a palavra para a parte autora e ela diz que as alegações são remissivas, ou seja, você não vai apresentar novas alegações lá no momento final, depois dos debates. Se você responder que não, o juiz então vai te passar a palavra para fazer as alegações orais. E eu sempre recomendo que você diga que não. Fazer as alegações remissivas é perder uma grande oportunidade de explorar a prova que acabou de ser produzida. Então, se lá na audiência foram ouvidas o João e a Maria, as suas alegações vão servir para você mostrar que o que disse o João e a Maria confirmam as suas alegações na inicial. Como é que você vai fazer alegações remissivas se lá na sua inicial você ainda não tinha depoimento? Então veja, é perder uma oportunidade de explorar a prova do processo. Então esteja preparado para responder: doutor, as alegações vão ser remissivas? Sim ou não? E aí você vai saber como agir daí em diante. Meus queridos, 5 perguntas. É claro que o juiz pode te fazer muito mais, e ao longo dessas lições eu vou te trazer várias outras perguntas, várias outras situações. O que é o mais importante? Que você esteja sempre aqui, acompanhando lição por lição, crescendo cada dia mais. Eu espero que essas lições tenham te ajudado, estejam te ajudando. Eu espero ver você amanhã novamente aqui. Um grande abraço, fica com Deus sempre.